Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base de tudo no direito penal. E olha, não pense nisso como uma teoria chata e distante, não. Pense nesses princípios como verdadeiros escudos, sabe? Escudos que protegem cada um de nós do poder gigantesco que o Estado tem. Vamos entender direitinho como eles funcionam na prática. Já parou para pensar nisso? O Estado pode simplesmente decidir punir alguém por qualquer motivo. Ou pior, criar uma lei hoje para punir algo que você fez ontem, quando nem era crime. A resposta para essas perguntas é o que separa um Estado justo de um Estado autoritário. E a nossa proteção está justamente nos princípios que a gente vai ver agora. Para a gente começar, vamos entender o ponto de partida de tudo. A coisa toda começa com um fato bem simples. O Estado é quem tem o monopólio da força e, por consequência, o poder de punir. Essa autoridade, que no direito a gente chama pelo nome em latim ius puniendi, que nada mais é que o direito de punir, é a ferramenta que o Estado usa para manter a sociedade em ordem, para manter a paz. Mas, e aí vem a grande questão, o coração do direito penal. Esse poder é ilimitado? A resposta é um sonoro e definitivo não. E esse não nos joga direto no meio de um conflito que define todo o direito penal. É uma tensão que existe o tempo todo, quase como um cabo de guerra entre duas forças muito poderosas. Pense numa balança. De um lado, a gente tem a força do Estado, com seu dever de proteger a sociedade toda. Do outro lado, está a liberdade de cada um de nós, um direito fundamental. Se o poder de punir for absoluto, ele esmaga a nossa liberdade. Agora, se a liberdade for absoluta, sem nenhum freio, a ordem social pode simplesmente desmoronar. Achar o equilíbrio perfeito é a grande missão aqui. E é exatamente aí que os princípios entram em campo. Eles não são só ideias bonitas no papel, não. Eles são as regras do jogo. São os guardiões que garantem que essa balança não vai pender para o lado da tirania, para o lado do poder sem limites. Então, vamos conhecer agora os 4 escudos principais que todo cidadão tem. Pense neles como as garantias mais importantes que a gente tem para se proteger de qualquer tipo de abuso de poder por parte do Estado. O primeiro, e talvez o mais famoso de todos, é o escudo da legalidade. A ideia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. O Estado não pode, do nada, inventar um crime para punir uma pessoa. A conduta tem que estar descrita de forma bem clara numa lei que já existia antes do fato acontecer. A melhor forma de entender isso é pensar num jogo de futebol. Imagina só, você tá lá jogando e no meio do segundo tempo o juiz inventa uma regra nova, dizendo que agora tocar a bola com a mão vale gol. Seria justo? Claro que não. A legalidade garante exatamente isso, que todo mundo conheça as regras do jogo antes de entrar em campo. Então, o ponto central aqui é a segurança. Esse escudo nos dá segurança jurídica. Ele impede o Estado de nos pegar de surpresa, de criar uma lei hoje para punir o que a gente fez ontem. Ele garante que a gente saiba com clareza o que é proibido para poder viver nossa vida com liberdade e previsibilidade. Vamos para o nosso segundo escudo, é o princípio da lesividade, que a gente também chama de ofensividade. O que ele diz é o seguinte: o direito penal não está nem aí para os seus pensamentos, para o seu estilo de vida ou para as suas opiniões. Ele só entra em ação quando uma conduta sua causa um prejuízo real ou uma ameaça de prejuízo a outra pessoa. Essa frase resume a ideia perfeitamente. O direito penal não pode te punir por aquilo que você pensa, pelas suas convicções ou simplesmente por quem você é. A punição só se torna legítima quando uma ação concreta sai da sua esfera pessoal e atinge, de fato, o direito de um terceiro. E a importância disso é gigantesca, né? Esse escudo protege a nossa liberdade de pensamento, a nossa consciência. Ele impede que o Estado se torne uma espécie de polícia da moral, querendo controlar o que a gente pensa ou como a gente vive. Ele foca o sistema penal naquilo que realmente interessa, proteger as pessoas de danos reais. Nosso terceiro escudo é o princípio da insignificância, que muita gente conhece como crime de bagatela. Ele funciona, basicamente, como um princípio de bom senso, de razoabilidade dentro do sistema. É exatamente isso, um filtro de bom senso. Ele diz que, mesmo que uma atitude se encaixe na descrição de um crime na lei, o dano que ela causou foi tão pequeno, tão insignificante, que não faz o menor sentido mobilizar toda a máquina pesada e cara do sistema criminal para punir aquilo. Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo usa. O furto de uma única bala num supermercado gigante. Se a gente olhar a lei friamente, sim, tecnicamente é um furto. Mas o prejuízo que isso causou é tão ridículo, tão irrisório, que a justiça entende que seria um exagero, uma resposta totalmente desproporcional dar uma pena de prisão por causa disso.
E aí a gente chega no nosso quarto e último escudo fundamental de hoje, o da culpabilidade. Esse princípio é importantíssimo. Ele diz que a punição não pode ser uma coisa automática, baseada só no resultado. Tem que existir uma ligação mental, sabe? Uma conexão entre a pessoa e o ato que ela praticou. Essa frase aqui mata a charada. O nosso direito penal não aceita o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Ou seja, ninguém pode ser punido só porque uma coisa ruim aconteceu. A punição só é justa se a pessoa agiu com a intenção de provocar aquele resultado, que é o dolo, ou se ela agiu de forma descuidada, imprudente, negligente, que é a culpa. E por que isso é tão importante? Porque tem tudo a ver com a ideia de justiça. Esse escudo impede que as pessoas sejam punidas por meras fatalidades, por acidentes em que elas não tiveram nenhuma responsabilidade mental. Ele garante que apenas seja uma resposta a uma atitude que merece ser reprovada, e não a um simples acaso do destino. Bom, agora vamos amarrar tudo isso. O ponto mais importante para levar dessa nossa conversa é que esses 4 escudos que a gente viu não são só teorias abstratas para advogados e juízes discutirem. Eles são direitos reais e práticos de todo cidadão. Então, quando a gente olha para o conjunto da obra, é isso que temos: legalidade, lesividade, insignificância e culpabilidade. Isso não é só um monte de palavra difícil, são de verdade os escudos que protegem a gente no dia a dia contra o poder do Estado. Eles são garantias concretas de liberdade. São os limites que o próprio direito coloca no Estado para proteger cada um de nós. Conhecer esses princípios é o primeiro passo para entender nossos direitos e para poder cobrar um sistema de justiça que seja, de verdade, justo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo de hoje, com tantos desafios à nossa liberdade, qual desses escudos você acha que é o mais importante? Ou talvez o que está mais ameaçado? Deixe a sua opinião aí nos comentários, vamos continuar essa conversa.